todos. Nós estamos dando início a mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que foi criada para analisar a legislação referente aos conselhos municipais. Essa comissão faz parte de um trabalho aqui da Câmara, que nós decidimos fazer uma avaliação com relação à legislação dos conselhos municipais, conselhos de políticas públicas. Muitos deles foram criados no ano de 1990, 91, e nós precisamos de atualizar a legislação, melhorar a composição, o tempo de mandato, o caráter deliberativo ou consultivo. Então, nós estamos ouvindo os conselhos, muitos deles já têm anteprojetos de lei que foram preparados pelos conselheiros, uma proposta de alteração na lei que criou. Então, nós abrimos esse espaço aqui para conversar sobre os conselhos, né? Essa comissão é presidida por mim, e como membro nós temos o vereador João Batista e o vereador Fabiano Guimarães. E hoje nós convidamos para fazer parte dessa reunião o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho do Idoso e o Conselho da Mulher e o CONSEAN também. Mas, como a presidente assumiu há poucos dias, ela pediu para chegar um pouquinho mais para frente, para ela se inteirar, né, das condições do Conselho, para poder contribuir melhor, né, com essa Comissão Especial de Estudos. Então, nós temos, eu vou passar a palavra para o vereador João Batista, para depois dar início ao nosso trabalho. Bom dia a todos. Bom dia a todos que também nos acompanha pela TV Câmara nesse momento. É com muita alegria que a gente recebe esses dois conselhos hoje aqui na casa, né? Fazendo uma pequena apresentação, como a Gláucia falou, meu nome é João Batista, estou pela primeira vez vereador, então eu costumo dizer que eu sou um aluno junto com a Gláucia nesse trabalho, né, Gláucia? E por convite da Gláucia, acompanhar esse trabalho, e eu quero assim estar de uma forma inteirando com um trabalho mais profundo, né? Então eu tenho um objetivo de estar visitando alguma das reuniões desses conselhos, até mesmo para conhecer de perto quais são as dificuldades que cada um tem enfrentado e tem vivido. E hoje, com esses dois conselhos presentes, eu acho que teremos aí a oportunidade de conhecer principalmente as grandes dificuldades ou trabalhos, né, que têm dado bons resultados através de vocês. Então é isso, meu bom dia, e que agora, através da Gláucia, possa estar tendo um diálogo bem produtivo. Obrigada, João. Eu queria agradecer também a presença da Renata Correia, que está representando o vereador Maurício Gasparini, e a Paula, que está representando o vereador Maurício da Vila Branca. Não, Paulinho Pereira, desculpa. Hoje, e também o João que está representando o vereador Luciano Mega. Nós vamos dar início, então, chamando a representante do Conselho do Idoso, enquanto nós aguardamos já tem a Sheila Dutra aqui, né, que está representando o Compid. Nós vamos esperar, então, ver se chegam outros conselheiros. Vou convidar a Patrícia para vir aqui até a mesa. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, eu represento o Conselho Municipal do Idoso, através da sociedade civil. Eu sou assistente social do Lar dos Velhos da Igreja Presbiteriana. A nossa presidente, Helene Vec, não pôde estar presente, porque hoje é o dia da nossa reunião extraordinária, acontece toda segunda quinta-feira do mês, né, exatamente esse horário, às 9 horas. Então, ela pediu que eu viesse para representar, né, o conselho hoje, então, justificando a sua ausência, ok? Bom, Patrícia, eu gostaria que você pudesse colocar, você está no primeiro mandato, segundo ano como conselheira? Sim, na verdade é o primeiro ano
né, que eu estou como conselheira do idoso. Para nós é um grande desafio, porque nós assumimos esse ano, agora em julho, né, um mandato de 2 anos, e para nós é tudo muito novo, né, até porque o Conselho do Idoso, embora ele tenha um fundo, mas ele nunca havia tido recursos, né, então, na verdade, é o primeiro ano que realmente o Conselho conseguiu, né, angariar recursos esse ano, né, através da campanha, né, de sensibilização do imposto de renda. Então, esse é um dos nossos desafios hoje, né, procurar caminhar junto com do outro conselho, que também tem um fundo, para arrecadarmos esses recursos, que é a única forma que hoje nós estamos vendo como entidades para conseguir realmente melhorar as nossas condições, melhorar realmente o caixa, né, das instituições, porque realmente está muito difícil, né? Então, essa é um dos maiores desafios para as instituições hoje, para o Conselho, é conseguir trabalhar isso. E vocês têm uma sede? O Conselho funciona Não, onde? O Conselho do Idoso hoje, ele trabalha numa sala cedida, né? Ele funciona junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós não temos um administrativo, né? Recentemente, que parece que agora, né, tem uma pessoa que está nos auxiliando, mas nós estávamos, inclusive, até sem telefone, né? A nossa linha telefônica não funcionava. Então, nós... Posso passar o endereço? É na Barão do Amazonas, 237, se eu não me engano. E, então, ali é provisório, né? Provisório não, desculpa, né? É cedido o espaço, né? Então, nós dividimos com eles. Inclusive, as reuniões, toda vez que nós vamos nos reunir, nós temos que verificar se não há nenhuma reunião, se não vai haver nenhum encontro, para que não haja, né, conflitos de horários, para não atrapalhar o Conselho da Criança e do Adolescente. E as próprias funcionárias do Conselho da Criança e do Adolescente que têm nos auxiliado, né, juntamente com a ENI e as outras funcionárias, têm dado um suporte para nós, principalmente agora nessa questão da sensibilização do imposto de renda, que tem que ser feita toda a prestação de contas. Então, com a experiência delas, elas que têm nos ajudado bastante também. Tá? E qual é o tempo do mandato do conselheiro? É de 2 anos o mandato do conselho, certo. sim. E vocês já fizeram alguma avaliação de atualização dentro do conselho, de atualização da lei municipal? Olha, nós começamos a fazer isso, né, porque, como eu te falei, estava tudo desatualizado, então nós tivemos que criar uma nova resolução, inclusive que norteasse os recursos, porque não havia isso. Nós estamos finalizando agora tudo isso, inclusive para ser feito o chamamento público, que norteia os recursos agora do fundo. Então, nós estamos avaliando tudo isso também, e nós já detectamos algumas coisas que precisam realmente ser alteradas, inclusive a questão da própria... o número de conselheiros, né? A composição do conselho. Exato. Uhum. Que hoje nós acreditamos que existe um número muito grande de conselheiros do governo. E isso deveria ser dividido de uma forma mais justa, né? Quando se fala paritário, se coloca, né, metade governo, metade sociedade civil. Só que essa metade sociedade civil você coloca uma parte usuário e outra parte trabalhadores da área ou entidade, né? E eu acho que poderia ser 1/3 cada um, né? Que eu acho que ficaria de uma forma mais justa isso. Sim, ele é paritário. Usuário e sociedade civil, não é governo. Sim, eu sei. Então, como que é isso? É exatamente isso. Seria uma sugestão. Seria uma mudança. Mudança como?
Ao invés de ficar metade, que nem hoje, são 18 conselheiros. 9-9. Só que aí, quando você coloca 9-9, você já está separando, né? Por quê? Porque, no fim, o que acontece? O governo é sempre maioritário nisso. A sociedade civil... Porque, na verdade, quando você faz a divisão, a sociedade civil ela nunca participa. A sociedade civil ela nunca está junto. Sim. Essa discussão... Aumentar a participação da sociedade civil eu acredito que o que ela está querendo dizer é que é paritário no papel, mas eu vejo o grande problema é a participação da sociedade civil. Então, como a sociedade civil não participa como deveria para ficar igualitário, se aumentar a participação da sociedade civil, aí fica paritário. Exatamente. É isso, não é? Mas quando você mandar um órgão desse para qualquer esfera do governo, porque a gente é cadastrado, todo conselho é cadastrado. Sim. Vai pela paridade, 9-9. Se você coloca mais da sociedade civil por causa da não participação, vai ser devolvido na hora. Porque ele tem que ser paritário, a gente tem que mandar uma coisa por escrito dentro da paridade, as representações. A sociedade civil não participar é outra coisa. Eu acho que é uma luta de estar conscientizando as pessoas que são representantes do Conselho a sua participação. Desde que eles dê o nome, existe eleição para isso, né, para participação. Então, desde que ele se comprometa, tem que participar. Eu acho que aí é outro problema. Eu não posso apresentar uma coisa por escrito sem paridade. Você me entende? Sim, entendi. Essa discussão, Marlene, tem sido feita em todos os conselhos, né? Existe uma tendência dos conselhos a reverem essa questão da paridade, né? Porque, como é um conselho de participação popular, né, o governo ele já dita as políticas públicas. Dentro do conselho, o conselho vai fazer essa discussão com relação às políticas públicas. E o conselho sempre se sente em desvantagem, a sociedade civil, a participação popular se sente em desvantagem, porque metade, né, as entidades, principalmente as entidades que recebem recursos públicos, elas sempre ficam refém das decisões do governo, né, porque tem medo de retaliação, medo de perder uma inscrição, repasse de recurso. Os usuários, por outro lado, né, eles, não que as entidades não defendam, não é isso, né, mas as entidades, muitas vezes, ela tem dificuldade de votar um projeto contra o governo, né, eu falo isso pela minha experiência enquanto conselheira. Muitas vezes tem dificuldade de se posicionar porque tem essa parceria, tem convênio, recebe subvenções. O usuário, ele já tem uma possibilidade, uma isenção, uma autonomia maior para se posicionar, né? Então, essa discussão tem sido feita no âmbito dos conselhos, da maioria dos conselhos, né, para rever a paridade, né? Garantir, de fato, né, mesmo porque existem vários conselhos em que a sociedade civil ela participa ativamente e o governo não participa, né? Tem muitos que fica aquele número. Ontem mesmo eu fui na posse do Comad e nós tínhamos representante, acho que de 3 secretarias só, né? Foi a posse, nem na posse eles não foram, né? Então, é muito complicado, né? Manter para dar paridade, sendo que a gente poderia repensar em alguns conselhos
pensar de uma forma diferente como fazer essa distribuição, né? Mas aí também tem as resoluções, porque toda lei municipal ela remete ao Conselho Nacional, ao Conselho Estadual, o Conselho Municipal vai seguindo uma simetria, né? Essas discussões têm que ser pautadas também nas conferências, né? Esse ano que a gente tem é ano de conferência, né? Eu acho que essa mudança de paridade tem que ser uma pauta de todos os conselhos para ir para o estadual e depois para ir para as conferências nacionais, né? A gente vai incorrer nesse risco que você falou, né? Porque se não for virem em cascata, né? Uhum. Dentro das conferências é um ótimo local para essa discussão. Porque tem que trocar desde a lei nacional e vir até chegar ao município. Isso. Porque senão é o que eu te falei, na hora que você for cadastrar, e quem cadastra o conselho é o governo. Então, na hora que você cadastrar o governo e for diferente da composição que foi eleita, lá no federal, ele vai voltar, não vai aceitar. O próprio sistema não aceita. Porque ela tem paridade. Quando se fala paridade, o que a gente entende é metade, né? Então, a discussão, a gente precisa até de mudar o tema, talvez tripartite ou alguma outra forma de organização da composição do conselho, né? Vereadora, por favor, o Luiz Fernando não está fazendo a ata, só pediu para se identificar para ele poder colocar na ata. Meu nome é Anita, eu estou junto com o vereador João Batista, né, do gabinete. Eu entendi que a Patrícia disse que isso seriam sugestões, não é? Porque como vocês estão reestruturando, então uma sugestão de nem igualitar, né, mas fazer numa porcentagem de 1%, porque aí seria mais representativo, né? E aí eu queria perguntar assim, desde quando acontece o Conselho do Idoso? Porque vocês estão assumindo agora, mas porque eu não sei, então eu queria saber desde quando tem o Conselho do Idoso aqui em Ribeirão Preto, você sabe? Porque a Cláudia falou dos conselhos desde 1990 que começou, né? O conselho, na verdade, ele existe há muito tempo, desde 94. Agora, que se criou o fundo desde 2013. Né? Faz pouco tempo. 2011. Foi 2011. Até uma lei de minha autoria. Isso, né? Desde 2011 é que realmente tem o fundo do idoso. Né? Então vocês não têm ainda nenhuma sede, um local, né? Não, que até hoje nós não temos. Chamar de meu. Não Exatamente, tem. não, nós não temos. Tá O conselho ele já funcionou em vários locais e atualmente ele está na Rua Barão do Amazonas. Tanto que nós não temos nem funcionários. A partir de ontem vocês têm um funcionário administrativo. Foi transferido da secretaria lá para o Conselho do Idoso. O Conselho do Idoso, ele funciona junto com o Conselho da Criança. É impossível, assim, cada conselho ter a sua sede. Eles funcionam junto. Assim como tem o Conselho da Assistência Social, que é uma casa grande. Então, está sendo proposto para todos os conselheiros, já propus isso para a presidente do Conselho do Idoso, que lá fosse a Casa dos Conselhos da Assistência. Então, as portas estão abertas para a sede do Conselho Municipal de Assistência Social, para ser também a sede do Conselho do Idoso. Só que tem, assim, funcionando junto com o Conselho da Criança, existem algumas conveniências, porque as funcionárias que lá estão, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, já têm uma prática com o fundo municipal. Então, prestação de contas, o atendimento que tem que ser dado para a entidade. Então, tudo isso, essa prática, e principalmente a Eni, é uma funcionária já mais antiga na prefeitura, que sabe fazer isso muito bem. Então, a proposta é que ela passe para esse funcionário que foi colocado lá, para o Conselho do Idoso, é o Guilherme. Ele começou anteontem lá. Ontem foi fechado, que ele realmente vai ficar lá.
Está à disposição do Conselho do Idoso. A sede seria a Casa dos Conselhos, porque é uma casa muito grande, não vai ficar só um conselho lá dentro. E o auditório da casa tem que trabalhar com uma agenda aí para as reuniões, cada um está ocupando o horário aí, ocupando a sala no horário necessário das suas reuniões. Então, o Conselho do Idoso, ele está junto lá com o da assistência por uma conveniência também do Conselho. Então, todos os conselhos ontem, nós tivemos na sede do Conselho da Álcool e Drogas, que é vinculado à Secretaria da Casa Civil. Não é nosso. Isso. E o Marcos Vinícius, Sim. ele disse que todos os conselhos vinculados à Casa Civil ficarão sediados na Flávio Show, na Show, tô antiga sabendo. Administração Regional dos Campos Elíseos. Então, ali vai ser a sede de todos os conselhos vinculados à Casa Civil. Casa Civil. Então, vai ter um auditório, o refeitório vai ser transformado no auditório, e espaço para... Vai ter um funcionário comum a todos os conselhos, a estrutura, para que cada conselho tenha a sua estrutura administrativa, em termos de arquivo, mais um funcionário que vai ser compartilhado, telefone, e o funcionário vai ser compartilhado por todos os conselhos. A proposta da SEMAS também é essa. Também é essa. Só lá que na a gente Visconde de vai Abaeté. usar aquela casa que é alugada da Visconde de Abaeté. Hoje tem o Conselho Municipal de Assistência e o Conselho da Mulher. Mas é um convite assim que eu fiz já para vários presidentes de conselhos. E a resposta que eu obtive da presidência do idoso, que seria isso. Hoje é até oportuno ele ficar lá por causa desse aprendizado que tem que tem acontecer. Uma expertise, né, do Conselho da Criança e Adolescente, que eu acho que é importante compartilhar. Não tinha ninguém. O fundo começou, né, com o Conselho da Criança. Zé Luiz, daqui a pouco eu vou te chamar, aí você pode ser assim? Nós estamos com o Conselho do Idoso. Meu nome é José Luiz. Essa proposta da Visconde, se for lá na Visconde de Abaeté 232, eu conheço lá o prédio e o local lá. O Compid hoje ele está na Rua Dom João VI, 115. Tá? Apesar de ter alguns problemas de mobilidade de ônibus, essas coisas, né? Mas o prédio é adequado e o local lá é plano também, tudo. Agora, na Visconde de Abaeté 232, não tem condições para Compid. Deficiente, é uma ladeira, cadeirante, pessoas com deficiência física, não tem condições de se reunir ali. E é um sobrado também, né? Se for esse mesmo endereço, eu não sei se é. É onde funcionou o CAIS, né, durante um bom tempo, né? Bom, só para a gente finalizar com a Patrícia, né, você teria mais alguma questão com relação a... Você colocou da paridade, né, da discussão da composição do Conselho. Sim. Né? Mais alguma outra questão que você julga pertinente colocar aqui para a comissão? Não, na verdade, as nossas maiores dificuldades são essas. Realmente é o espaço físico, né, a falta de estrutura, a falta de pessoal que realmente compromete bastante, né, e essa questão da paridade. Tá. O Conselho ele se tornou deliberativo porque ele administra um fundo, né? Isso. E o tempo do mandato são 2 anos. E a presidência ela é alternada entre sociedade civil e poder público. Exatamente. Certo. Você quer fazer algumas considerações finais? Não. Os vereadores querem fazer algum questionamento? Ok? Não vou permanecer. Bom, Patrícia, obrigada. Você vai permanecer, né? Então, qualquer questionamento, qualquer intervenção, você fica à vontade, tá bom? Obrigada. Eu gostaria de convidar, então, o José Luiz, que representa aqui o Compid, presidente do Compid, né? Para que pudesse vir até aqui. Bom, José Luiz, essa comissão ela foi criada para nós estarmos analisando principalmente
a lei, né? É lógico que a questão da aplicação da lei, ela vai definir, muitas vezes, a vida do conselho, né? Como o conselho ele vai atuar no cotidiano. Então, nós decidimos analisar principalmente a legislação do conselho, muitos deles precisam ser atualizados em relação ao tempo do mandato, ao caráter, à composição, mudar os representantes, né, que estão hoje tendo assento no Conselho. E também nós queremos saber se vocês já fizeram alguma discussão interna, se tem alguma proposta de alteração na lei municipal, as questões mesmo da dificuldade de operacionalização da vida do Conselho, das atividades do Conselho. Então, você fica à vontade para fazer suas colocações. Certo. Primeiramente, sobre a lei, né, 34894. Desde quando eu voltei ao Compid, agora em 2016, a minha primeira fala foi essa, né? Alterar essa lei ou substituí-la, né? Talvez revogá-la e substituí-la, porque hoje ela não atende mais às necessidades do Compid, né? Até o nome, ele não cumpre, né, o que está dizendo ali. Então, deveria ser, penso assim, enxugado, né? E realizar ali o que deve ser realizado em prol da pessoa com deficiência. Hoje, o que eu noto, que eu pesquisei, muitas competências que estão ali, hoje é da assistência social, e está dentro também do Conselho da Assistência Social. Então, o Compid não pode fazer muita coisa, que nem o fundo. O fundo, não existe esse fundo, que é criado ali na Lei 348/94. Outro debate que a gente teve também foi sobre o Fórum Pró-Cidadania. Ninguém achou esse fórum. Não existe. Mantinha ali na eleição, era tirado uma pessoa com deficiência, né? E ele era o presidente do fórum e um vice, e a gente fazia ali algumas palestras durante o ano. Mas o fórum em si, ele não existe. Nós tentamos já, só se alguém conseguir achar alguma coisa que mostre na onde foi regulamentado esse fórum, como ele se compõe, como ele funciona. Não existe, né? Então, por isso, mais um motivo de ser alterada essa lei, né? Principalmente o mandato. A hora que você começa, o ano passado eu quase não consegui reunir o pessoal. Não tinha quórum. Um ano. Aí nós assumimos em agosto, né? Demorou um pouco a eleição, assumimos em agosto. Teve julho as férias, aí assumimos em agosto. Aí você não consegue reunir o pessoal para discutir essa lei, né? Pedi para a Secretaria de Assistência Social na época, acho que a Gisele fez uma minuta, mandou para mim, só que depois eu não conseguia mais falar com o pessoal, tinha esse problema de quórum. O pessoal do governo sumiu todos, os deficientes e alguns ainda, né? E alguns, exceto de um deficiente visual que não tinha condições, estava com problema de transporte, mas também eu não localizava ele, né? Depois eu consegui localizá-lo, nós buscamos eles alguma vez para reunião, né? E não conseguiu se reunir, não conseguia se reunir para decidir isso daí, porque a minuta que a Gisele fez, legal, mas tinha algumas coisas que nós queríamos mudar também, entendeu? Alguma coisa alterar, tal, a composição, tempo de mandato, nome, passar para deliberativo, apesar que aí depois nós tivemos também algumas questões quanto a passar para deliberativo ou não, né? E não se resolveu nada. Nesse ano, no começo do ano, o que nós fizemos? Eu peguei logo em janeiro, eu mesmo redigi uns ofícios e entreguei para todas as secretarias. Aí o pessoal me ajudou, a Marlene também me ajudou, né? E nós conseguimos recompor o conselho na parte do governo, tá? Porque não tinha mais conselheiro no governo, quase ficou 2 só, porque foram todos exonerados. E depois daquela fase lá da política, lá, nenhum comparecia também nas reuniões naquela época lá. Aí nós começamos a ter as reuniões. Agora o conselho está funcionando plenamente, tá? Estou tendo bastante apoio também da secretaria também. O que nós precisamos, nós estamos pedindo lá, estamos sendo atendidos, exceto também essa questão também de uma pessoa para atender ali, né? Eles falamos com o administrativo lá, já estão vendo no estagiário
para pôr lá, para atender o telefone, para nos atender ali, né? Essa é uma dificuldade que nós temos no Conselho também. Reestruturar a lei. Agora nós revogamos o nosso mandato para mais 90 dias em plenária, foi decidido. Por quê? Porque precisava se decidir um monte de coisa que a lei hoje não funciona mais para os nossos dias, né? Então, a nossa eleição agora foi marcada para o dia 29 de agosto. Vamos recompor. Montamos uma comissão para debruçar nessa lei 348/94, para tentar criar alguma coisa para a gente enviar aqui para vocês da Câmara ou para o Executivo, né, para depois enviar para vocês aqui, para que possa ser alterada ou seja substituída essa lei. Mas os problemas que nós temos, acho que quase todos os conselhos têm, né? Mas agora este ano, eu digo assim, está funcionando bem o Conselho, estamos atendendo quem que nos procura, né, e tem sido conseguida a resolução. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gisele Costa. Fui por 8 anos assistente na Secretaria de Assistência Social e, como o Zé bem disse, na verdade, essa situação da lei do Compid já se arrasta há uns 3 anos. E é essa dificuldade que o Conselho tem, de reunir os conselheiros para a discussão da lei. Porque nós fizemos uma minuta, e, lógico, não queríamos que fosse empurrado, que eles discutissem sobre a legislação, já que cabe ao Conselho, essa é uma das competências dele. Então, e essa dificuldade, o ano passado, foi gigantesca, assim. Tanto que, no final, a gente até tinha conversado de encaminhar a minuta como estava, porque precisava dessa alteração, era urgente, e acabou que não aconteceu também. Coloco à disposição a minuta, eu tenho ela, para continuar com a discussão. Lá nós adequamos a situação da pessoa com deficiência, né, a legislação municipal, a legislação federal. Só ficou mesmo essa discussão com relação à composição, que existia um embate. Assim, nós tínhamos um posicionamento, o Zé acho que comungava com ele, mas alguns conselheiros não aceitavam que retirasse a composição como estava, queria que permanecesse. Nós pensávamos que a composição deveria ser como do Conselho Nacional, e muita gente não queria, com relação à representatividade da sociedade civil. Agora, só que lá, por exemplo, a legislação nacional fala de deficiência física, intelectual, e lá nós temos, por exemplo, a deficiência orgânica, que não está prevista na legislação nacional. Então, isso a gente tinha retirado, mas aí alguns conselheiros questionaram, então por isso que a gente tinha deixado para que o Conselho definisse se queria continuar com aquela representatividade ou não. E, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. Comum, assim, acho que todo mundo que já me viu participar de reunião de Conselho de Direito sempre me viu falar da importância dos Conselhos de Direito. E realmente há uma deficiência da participação da sociedade civil. E não vejo só, assim, a conscientização deve acontecer, mas principalmente a capacitação. Nós tentamos algumas capacitações, mas a capacitação dos conselheiros é essencial, é fundamental, para que realmente aí eles entendam a importância do Conselho. E discuta-se política pública de Estado e não de governo. A gente não pode mais continuar discutindo política pública de governo. Tem que ser instituída política pública de Estado. Porque só assim os conselheiros vão realmente funcionar. Só assim eles vão cumprir efetivamente a sua função. Né? Então, acho que é bem isso. Eu coloco à disposição a minuta, eu encaminho, e para que vocês façam as alterações necessárias e comecem essa nova discussão, que é muito importante. Com relação a deliberativo e consultivo, a situação do Conselho da Pessoa com Deficiência, assim como do Conselho da População LGBT, da população LGBT, a gente sempre questionou se passa para deliberativo ou se permanece consultivo. Que são, por exemplo, da população LGBT, é um conselho muito recente, ele foi criado em 2010, se não me engano, que a legislação 2009, não me recordo. E, assim, há ainda uma discussão muito individualista dentro do Conselho,
que precisa ser revista. E isso eu acredito que com uma boa capacitação, eles vão entender que ali se discute direito difuso e coletivo. É o interesse do todo, não de um só. E do Compid, acho que é a mesma situação. Né? Aí no Compid é mais a questão da falta de participação mesmo da sociedade civil. Mas aí acho que, discutindo, como o Zé disse, agora eles estão participando, incentivando cada dia mais essa participação, ele vai se fortalecer. Bom dia, meu nome é Sheila Dutra, eu estou vice-presidente do Compid, junto com o Zé, né? Participo de outros também como conselheira e tenho aprendido bastante aí nesses últimos 12 anos de voluntariado. Só complementando o que o Zé estava falando, é muito assunto, né? Às vezes a gente pode deixar uma coisa ou outra despercebida. O Conselho está a pleno funcionamento porque estamos conseguindo o quórum, temos um horário e um local, o local também é cedido. Nesse endereço funciona a SPPD, que tem atendido a população com deficiência que lá consegue chegar. Não estamos exercendo ainda todas as nossas funções plenamente, por questões diversas, inclusive estruturais. Muitas pessoas até sabem que o Conselho existe, pessoas com deficiência, usuários, familiares ou profissionais que querem se inteirar ou contribuir, porém, a gente não tem um telefone também. Né? Muitas vezes ligam para a SPPD e lá eles fornecem informações, mas nós não temos um atendimento de conselho diariamente. Né? Então, a população fica, o atendimento fica aquém da necessidade, óbvio. Né? A SPPD tem as suas funções, então não dá para, ainda mais com a redução de pessoal que a gente teve nessa mudança de gestão. Então, assim, o Conselho está em pleno funcionamento, porém não está plenamente funcionando, se dá para entender. Né? Os usuários não estão sendo atendidos pelo Conselho, pela SPPD, sim, e há uma confusão, né? A sessão é uma coisa e o Conselho é outra. Uma das salas da SPPD é cedida para o Compid, né? O que também gera essa confusão. Então, a gente poderia estar aí desenvolvendo um monte de atividades, é uma página e meia de atribuições no nosso estatuto, e a gente está funcionando sem funcionar. Né? Então, que fique claro que o funcionamento está ocorrendo porque tem quórum ultimamente. Não tivemos quase até o mês passado ou retrasado. E quanto à participação, né, a minha contribuição, assim, minha sugestão, é que tanto a Câmara quanto a SEMAS, quanto qualquer pessoa que conheça ou precise do Conselho, contribua para a divulgação da nossa existência, né, primeiro, né, e que, independente de fundo ou não, a gente acha que pode fazer muita coisa sem dinheiro. Eu trabalho há 12 anos sem dinheiro, só com a boca, né, só com parcerias. Então, eu sou um exemplo vivo e de eficiência nessa questão de parcerias. Então, se a gente conseguir parcerias para divulgar o atendimento e até efetivar esse atendimento, eu acho que é um dos pontos que a gente tem que pesar bem nessa discussão, né? E pôr em prática, não ficar só discutindo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque, como eu falei no início, Luiz, né? Zé Luiz, Sheila, eu estou começando esse trabalho junto com a Glaucia, então eu não poderia falar assim tecnicamente, nem correr o risco de falar coisas erradas, principalmente no momento desse, né? Mas eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre aquele local que José, acabou de falar, na rua Dom João VI, isso? Lá acontece o Conselho, correto? E eu queria que você, José, pudesse nos explicar, e a Sheila também, o porquê. Deixa eu falar primeiro o que eu encontrei lá, e depois vocês tiram a dúvida, para ficar mais tranquilo. Eu recebi aqui a procura de algumas pessoas que necessitam desse órgão e a dificuldade que eles estavam encontrando. E eu fui à Secretaria da Saúde para ver o que estava acontecendo, porque a demora da documentação, resolver alguns problemas e tal. E aí eu fiquei um pouco assustado falo para vocês, a demora, como nós podemos chamar aquele processo onde a pessoa vai adquirir o direito ao Vale Transporte. Quando eu fiquei sabendo que a pessoa que tem direito a esse Vale Transporte,
ela leva em média 8 meses, 9 meses para adquirir, porque por uma possibilidade de um erro de uma assinatura de um médico, volta o documento volta outra vez, a pessoa é chamada novamente naquele local, ela retorna. Eu falei, puxa vida, se durante 8 meses é o tempo que ela está levando para conseguir esse direito que é adquirido, aquilo me preocupou. E aí também eu quero falar para vocês, assim, eu recebi algumas fotos, que eu não tenho mais essas fotos comigo, já perdi também nos meus contatos, e eu fui lá, sem falar com ninguém, para verificar se era verdade o que aquelas fotos falavam. E realmente constatei que era verdade. Aquele local realmente era, eu diria assim, uma palavra muito simples, mas eu queria dizer assim, impossível de um ser humano estar sendo atendido naquele local da forma que ele estava naquele momento. Aí eu encontrei, talvez é o que vocês vão falar sobre a gestão nova da prefeitura, a mudança de funcionário, os banheiros, impossível receber qualquer pessoa daquela situação. Os funcionários, eu fiquei observando por um certo tempo a forma que, quando eu me identifiquei de onde que eu era, o que eu fazia, aí eu fui atendido também assim, cordialmente, né? Não posso usar outra palavra, mas sem respostas consistentes, que realmente respostas que realmente davam aquele sentido para que eu voltasse àquelas pessoas que estavam aqui nos procurando no gabinete. Também vi assim, a deficiência muito grande, a questão dos funcionários lá, porque 1 ou 2 pessoas, a demora enorme para aquelas pessoas que não tem um ponto de ônibus próximo, subida, como você falou, ladeira, ela vem até o centro da cidade. Quando eu falei com alguns funcionários, eu falei assim, não, mas as pessoas vão onde eles precisam, eles vão a shopping, vão a cinema, vão a todo lugar, aqui também eles vêm. Eu falei, bom, eu não concordo. Se as pessoas estão com a coluna travada, que era o que a pessoa procurava, elas já não podem andar muito de ônibus. A outra depende de apoio. Uma muletinha também, ela não tinha possibilidade nem de descer na Avenida Meirajur, nem de descer na França Junqueira e subir aquele restante a pé, porque essas pessoas estão procurando o transporte urbano porque elas não têm uma condução própria. Então eu só quis colocar aqui, vamos ver se eu fui claro. 2 coisas, o ambiente daquele local, eu falei, nossa, eu vou abrir lá na Câmara uma discussão urgente, que eu ainda não estava aqui participando desse momento que eu estou aprendendo sobre os conselhos. Falei, é impossível receber um ser humano nessa situação, não sei hoje, porque já faz uns 15 dias ou mais que eu estive lá, um pouco mais, não sei como que as coisas estão lá agora. A questão humana de atendimento, a questão física do local, o espaço, como você falou, dependendo do lugar, já é difícil para a pessoa estar ainda até aquele local, ainda eu questionei sobre isso, né? Então era isso que eu queria deixar. É daquela forma que sempre funcionou mesmo, foi porque agora teve uma mudança de... Né, as fotos, quando eu recebi, eu fiquei assustado. Dentro da sala, você não tinha noção. Eu não vou falar porque eu acho que não cabe isso, nem nesse momento, falar as coisas que eu encontrei, mas são coisas muito... A regularidade lá era grande. Tá? Então, fiquei claro minhas 3 perguntas sobre a organização daquele espaço, né, e sobre o tempo, a demora, para que isso se concretize na vida daquela pessoa. Tá, então, o atendimento é feito pelo departamento, não é pelo Compid. Tá? É uma seção, né, da assistência social que faz o atendimento. A única denúncia que eu tive, foi através do jornal A Cidade, foi de uma pessoa que precisava de um transporte, né, e que estava sendo analisado o caso dela, mas ir para a faculdade. Isso ia ser um transporte especial, precisava de uma van só para levar ela à faculdade, né? E foi analisado que até demorou um pouco, estava sem médico lá, outro médico faleceu, demorou um pouco, porque precisa ser analisado, porque precisa disponibilizar um transporte desse, né, tudo. E o Dr. Barbim começou, então, a ver esse processo, que era um processo mais complicado. Os outros, eu não tenho ciência dessa demora, apesar que é feito o atendimento pelo departamento, não é pelo Compid. Tá? O que deveria essa pessoa aí é chegar até o Compid, que é difícil esse atendimento, porque eu tenho meu trabalho, a Sheila tem o trabalho dela, os outros conselheiros têm o trabalho, não tem como eu ficar ali no Compid, eu tenho, é uma dificuldade para mim participar dessas reuniões, entendeu? Para mim poder ser liberado, para mim poder participar dessas reuniões. Ela deveria ter trazido a denúncia, apesar que a denúncia dos conselhos de direitos são mais coletivos, né? Mas que seja individualmente, para a gente poder encaminhar novamente para a assistência social, para ver o porquê que estava demorando tanto. 8 meses. Né? 8 meses, né? Porque o que eu vejo ali, chega ali, tem alguns que nem passam pelo médico, já é liberado ali pelos funcionários mesmo, né? É porque já tem um laudo médico, tudo, tá, algum tipo de deficiência, né?
que é fácil de ver. Algumas coisas têm que ser analisadas pelo médico, tem que passar pelo médico, tudo tal. Tem algumas pessoas que já trazem coisas. Só que eu não entendo bem do atendimento que é feito ali. Tá? Se traz a denúncia para o conselho, a gente vai ver o que acontece. Eu não conheço. Agora, quanto à estrutura lá, sempre foi questionado, sempre foi questionado. Agora, em janeiro, então, se você chegasse ali, foi em janeiro que você foi? Era galho de árvore, os banheiros todos quebrados, era uma coisa assim, você chegava na mesa, você não conseguia encostar a mão. Você não conseguia encostar a mão. Assustador os banheiros, gente. Melhorou um pouquinho, mas o prédio ali precisa de uma reforma. Sem rampa nenhuma, é totalmente... O prédio é plano, né? É muito descido a rua. Só completando aquilo que você está falando, um dos problemas em janeiro, fevereiro que eu encontrei, inclusive na Secretaria da Saúde, a documentação da pessoa que procurava tinha uma pilha desse tamanho. A dela estava perdida lá no meio. Eu ganhei assim, uma observação um pouco especial, porque eu fui lá ter um diálogo e foi colocada a questão não lembro o nome do doutor que realmente faleceu, né, que dificultou, e que o tempo que a pessoa apresentou, que o novo médico, acho que é o doutor Barbim, né, então agora, não tenho certeza, que faria essa assinatura, daria essa assinatura, o tempo é muito limitado, que é o que vocês têm que questionar, um tempo muito curto para assinar tantos documentos. Então, foi isso realmente que eu encontrei lá. O pessoal do departamento falou que tem bastante processo atrasado por conta disso, né? Até esse médico parece estar fazendo até um serviço voluntário para adiantar algumas coisas, mas com uma necessidade mais urgente, né? Agora, o local é o que eu te falei, a mobilidade. Agora, a estrutura do prédio necessita de uma reforma, acho que mais a parte higiênica, aquela cobertura onde que as pessoas ficam esperando, eu acho muito baixa aquilo lá. Entendeu? Não entendo muito de arquitetura, mas aquilo ali não existe para atendimento, né? Algumas coisas estruturais do prédio, mas em si, para o conselho, ele atende bem. Até agora, nós estamos usando uma outra sala, porque nós usamos aquela sala inicial, a primeira, que não cabiam nem os cadeirantes ali dentro. A Lília já providenciou uma sala lá no fundo para nós, bem grande, ampla, então pode bastante pessoas, tal, que é bem melhor a acessibilidade ali, e a gente fazer a reunião ali. Na outra não tinha condições também. O telefone nós temos a linha, mas não temos quem atende. Tá? Não temos quem atende. Agora, a questão da demora, o que me passaram quando eu questionei, foi algumas coisas, por exemplo, dessa moça, né? Ela tem condições de se movimentar, só que essas coisas aí é só médico mesmo para falar. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei, né? E estava sendo analisado o caso. Mas os outros casos eu não vejo que demora tanto assim, não. No meu caso mesmo, quando eu adquiri, faz muito tempo, eu não uso mais o cartão, né? Mas em 2005, 2002, aí passava pelo Compid, aí mudou. Passar pelo Compid, tudo. O meu foi rápido, assim que eu trouxe o laudo do HC, levei lá, teve a reunião do Compid, autorizou, peguei a documentação, fui lá na Transep e fiz a carteirinha. Só fazer uma colocação, né? A gente tem esse sonho, né, de ter a Casa dos Conselhos, justamente por essa questão, né? Se cada conselho tiver que ter um administrativo, a demanda pelo conselho é muito pouca. O telefone vai tocar talvez uma vez por dia e olhe lá, né? Se divulgar mais, porque o conselho ele trabalha com direitos coletivos, difusos, como bem disse a Gisele, né? Diferente do SPPD, né? Ou um serviço que trabalha com o idoso, a coordenadoria do idoso, a coordenadoria da mulher, que vai atender denúncias individuais, né? Então, a questão quando se pensa hoje que os recursos eles são poucos mesmo, e as demandas vão aumentando, né, pelas políticas públicas, tudo. Então, quando se pensa a Casa do Conselho, é justamente isso, porque tem aquela pessoa que vai atender o telefone, né, do Conselho da Mulher, do Conselho do Idoso, da pessoa com deficiência, né, da diversidade, e anota o recado, anota ali, passa para o presidente, ou o conselheiro, porque é o presidente também. Se ele for do poder público, ele está executando uma função, né, ele é um servidor.
vereador. Se ele for um voluntário da sociedade civil, também tem a sua atividade profissional, né? Ele não vai estar ali à disposição do conselho 24 horas, né? Ou 8 horas por dia. Então, isso é uma questão assim que, por mais que a gente brigue, né, e quer, né, todo mundo quer ter seu... Eu já briguei muito, né? Já briguei muito para ter ali operacional, administrativo, telefone, sede, carro, né? Porque aí tem que fazer as diligências, tem que visitar as entidades. Aí, com o tempo, né, você vai vendo que fica oneroso para o poder público, mas a gente tem que achar um caminho, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para a Marlene, né? Com relação a hoje, aí depois eu vou passar para a Gisele, só para não perder o raciocínio. Hoje, a proposta do Executivo, da Secretaria de Assistência Social, é que todos os conselhos vinculados à assistência vão para essa sede lá na Visconde do Abaeté. Colocando essa questão muito prática da questão da acessibilidade, por mais que tenha, eles podem usar a parte de baixo do conselho, né? O próprio auditório fica na parte térrea, onde se fazem as reuniões, mas também tem essa dificuldade do acesso ao local, né? Existe a possibilidade de, por ser uma questão muito específica, de acessibilidade muito concreta também, de fazer a manutenção do conselho lá onde eles estão, na Dom João VI, né, apesar de ser vinculado à Secretaria de Assistência Social, mas ficar vinculado hoje como está ao serviço? Eu acho que o Compid, que tem que mudar o nome, tem que ser mais Compid, eu acho que ele tem que funcionar ali, no mesmo local do setor. Aquela casa, quando ela foi alugada, ela atendia toda a demanda. Ela é uma casa grande. Eu acho que a demanda aumentou demais. Realmente, ela está ficando assim, acanhada. Nós até pensamos em alugar outra, procurar outra casa, mas a gente não encontrou ainda. Tá? Nós até procuramos, mas não encontramos. Agora, a questão de funcionários. Hoje, a seção, ela funciona com poucos funcionários para a demanda que existe. A gente tomamos ciência disso. Fomos saber, existia lá um número até grande de funcionários. Onde estão esses funcionários? Mas era da atmosfera e com o problema todos saíram. E ficou aqueles que, inclusive tem problema, também tem uma deficiência. Aí tem uma outra funcionária, Cristiane, tem uma outra também, são 3 funcionários na seção hoje, fora as estagiárias que tem lá. E nós colocamos uma assistente social até para coordenar o trabalho, porque realmente a gente encontrou assim uma situação muito difícil. Os funcionários não se entendendo, como é muito trabalho e para pouca gente, então fica um clima de estresse total entre eles. Nós conversamos muito para tentar baixar esse estresse e prometemos a ida de uma assistente social até para coordenar o trabalho. E nós colocamos, que foi a Lília, mas precisamos tirar a Lília de outro local, adequar aquele onde ela estava. E ela tem trabalhado ali às 8 horas e tentando melhorar a situação, está trabalhando também com os funcionários, esse tipo. No Compid eu falei para ele que eu estaria colocando uma estagiária, eu não consegui ainda, para atender o telefone. A linha tem, porque a gente viu isso, tem lá, mas não tem a pessoa para estar atendendo. Conversei com os funcionários que eles podiam também atender o telefone, eles sabem tudo o que acontece ali. Mas devido ao grande número que tem para atender, ficaria difícil eles estarem se deslocando e atender o telefone do conselho. Eu acho que o caminho é encontrar uma estagiária, colocar ali para que ela faça isso. Tá? Não precisa de um funcionário para fazer isso. A Lília tem assessorado o conselho, que eu pedi para ela, nas sessões técnicas do conselho, ela estaria assessorando. Acho que ela tem feito isso. E é isso. Agora, quanto à demanda,
realmente, eu me assustei quando eu vi a demanda de pedidos parados para... Fui até a saúde para saber o que estava acontecendo, desde a morte do doutor Pasqualin. Estava sem realizar qualquer tipo de parecer. A dona Ilka, que me atendeu, ela disse que colocaria o doutor Barbim, ele já estava fazendo, mas assim, sem um horário específico. Então, foi combinado, acho que ele teria algumas horas, sei lá, alguma coisa lá, e ele faria esse trabalho, ele tem feito. Então, ele pegou parada, acho que desde agosto. E hoje ele está em final de março. Os pedidos, final de março. Eu tenho telefonado sempre, perguntado como que está isso, e ele colocou em ordem de março. Quanto a esta moça que vocês estavam falando, eu não lembro o nome, mas é uma discussão técnica dele. Ele não concorda que dê. Eu nem sei se ele acabou dando, porque a gente mandou vários e-mails e tal. Eu não sei se ele acordou, mas ele falou claramente para mim que ele não concordava com aquilo, porque ela tem mobilidade. E a van é para quem não tem. Ela tem dificuldade, mas ela tem mobilidade. Então, ele não sei se ele acabou dando ou não, mas ele me colocou isso. E agora, a gente pretende, se nós conseguirmos algumas contratações que a gente já pediu, nós vamos colocar mais um administrativo, a sessão é uma que está listada para a gente colocar um funcionário administrativo para estar ajudando também, para não ficar aquele tempo de demora. Tá? Não sei se eu respondi tudo que vocês querem saber, mas... Eu só queria completar o seguinte, a situação dessa moça é um terceiro, tá? Não estamos falando da mesma pessoa que nos procurou, são outras pessoas, plural, foram 2 casos, até que sentimos a necessidade de estar indo lá e na Secretaria da Saúde também para verificar tudo certinho, perfeito, é esse mesmo o histórico, certo, desde março, atrasado, ó, aquela pilha enorme e tal, essa demora grande aí para respostas, pouco funcionários trabalhando com estresse, e quando eu fiquei sabendo que os documentos saíam de lá, iam para o hospital, voltavam do hospital, ia para a secretaria, voltava da secretaria, havia um erro de assinatura, voltava. Falei, gente, mas alguém precisa acompanhar essa pessoa. O doutor Barbim, ele tem ido lá no... Tem ido lá. Ele vai 2 vezes por semana lá no local. Lá no local, né? E só para, então, assim, fechar, né, dizer que então é uma terceira pessoa, e ela até explicou sobre essa questão da mobilidade lá, ficou bem claro, né? Eu também entendi, apesar de não conhecer esse caso à parte. E, então, é isso, só queria confirmar que tudo que você falou realmente é verdade, é isso que estava acontecendo. E a questão da demora é uma situação que eu queria também deixar assim, nós como vereadores, né, eu não sei, a Glaucia pode corrigir e até mesmo nos instruir sobre isso. Há poucos dias um vereador nosso esteve no Hospital Santa Lídia, teve alguns problemas lá de informação. Veja bem, quando nós vamos a um lugar assim, eu pelo menos pela pouca experiência que eu tenho, nós não estamos lá como no poder de, vamos dizer, entre aspas, poder de polícia, poder nós vamos lá para fiscalizar e até mesmo trazer as propostas para melhorar aquele ambiente. O papel de vocês, sim. Fiscalização. Isso, então quando eu falei com uma pessoa e que eu falei assim, olha, fulano de tal, sobrenome tal, RG e CPF tal, está com esse problema X. É possível que eu saiba alguma informação sobre a situação no momento dessa pessoa? Não, você não pode. Somente ela, para ela vir aqui e nós informamos tudo. Sim, correto. É lógico, uma informação dada a uma terceira pessoa, isso vai gerar uns problemas externos, extra graves, né? Mas quando nós estamos falando em um secretário de uma secretaria, um vereador, alguma coisa, teria sim que ter não todas as informações possíveis, mas pelo menos o mínimo de informação para que a gente pudesse voltar à pessoa e dar uma resposta à pessoa. E eu também encontrei a mesma situação daquele vereador desse setor. Não, você não pode, você não, somente ela. Eu falei, então muito obrigado. O meu serviço só serviu de vir até aqui, olhar e voltar, né? E falar, ir lá até a casa da pessoa e falar,
pegue o ônibus, um táxi, vá até o lugar que é só você pode resolver esse problema. Terminando, digo, um outro setor não tem nada a ver com o nosso assunto aqui hoje. Quando um setor público, a pessoa falou assim, não, você não tem direito, somente a pessoa, e bateu o telefone na minha cara, eu liguei novamente e falei para ela, desculpa, você atende pessoas, você não devia ter batido o telefone na minha cara, você devia ter dado uma resposta. Então, mas voltando assim para o conselho, eu penso que os vereadores poderiam ter um pouco de liberdade assim, na questão de acompanhar o caso dessas pessoas sem a presença dela naquele momento, né? Se ela está pedindo ajuda, geralmente é porque ela está enfrentando uma dificuldade grande. Então também fica um assunto para vocês. Agora tem um outro porém, se vocês olharem o Diário Oficial, vocês vão ler isso. Nós criamos uma comissão formada pela Transerp, Dr. Barbim, o jurídico da prefeitura, o nosso jurídico, assistência e educação, porque a gente está revendo todas as leis que iniciou esse trabalho com as pessoas com deficiência. Eu conheço como ele foi criado desde o início, quando foi a dona Mariana Jable, que começou a criar aquilo por uma assistência, não assistência social, mas benemerência. Então, você tem todo o histórico, mas não vou estar colocando aqui. Aí as leis foram criando as leis. E essa comissão vai estar revendo tudo isso, porque as coisas, como ele mesmo colocou, elas se modificam. Muitos anos já se passaram e novas políticas foram introduzidas, né, de direito. Então, a gente está revendo tudo isso, de quem realmente é o papel. Se tudo aquilo é nosso, se tem parte da saúde, se tem parte da Transerp, se tem parte da educação, tá? Porque, de repente, é a assistência que assumiu tudo, parte da educação, parte da saúde, e está tudo naquela sessão. Então, a gente está revendo também isso. E depois vai passar pela Câmara as leis que forem criadas. Tá? Duas... Pode. Acho que não. Bom dia, gente. Desculpa, eu cheguei atrasado. Eu tenho uma reunião, inclusive, na SEMAS, agora, com o secretário. Mas, enfim... O senhor é o Luciano. Luciano, eu vou lá. Então, é muito rápido, então, desculpa passar na frente. Duas coisas, né? Uma para a CE da Glaucia, que é uma CE extremamente importante. Acho que a questão da casa dos conselhos, que eu tinha a ideia de ter uma casa dos conselhos, ou das casas, como a coisa está se desenhando. Eu acho que deveria ser uma casa só, mas enfim. E uma questão do Compid específica, que eu já falei lá, eu não sei muito bem o porquê o Compid ele está ligado à assistência social. Eu não concordo. Eu acho que ele está ligado à assistência social, mas também à saúde. Haja vista o problema com o Dr. Barbim, o Pascoalinho ficou afastado antes da morte, ele afastou muito tempo por depressão, né? Então, realmente, o problema da saúde é um problema da educação, a gente tem visto, é um problema do transporte, então eu acho que tinha que ter uma coordenadoria, né? O município precisa dessa coordenadoria, já faz tempo que eu estou falando isso, mas isso é uma questão. Aí, agora, a questão do Compid especificamente, tem a mudança da lei, a mudança do estatuto, a questão da acessibilidade à participação popular, ela tem uma particularidade no Compid, né, a participação dos conselheiros da sociedade civil, tem uma particularidade, são pessoas com problemas com acessibilidade. E aí tem a questão da acessibilidade lá. Mas a gente não pode trabalhar, porque eu pensei em trabalhar as rampas, o acesso, na verdade não é na Francis Junqueira, é na rua atrás, onde é a Igreja Universal, ele não é tão longe, mas de qualquer forma tem problemas de acessibilidade. Agora, se vai mudar de lugar para uma casa, aí como é que a gente vai investir? O Zé Luiz, que é o presidente do conselho, até sugeriu que pusesse no ônibus, que leva até lá com o PID, para dar mais visibilidade. Aí fala assim, não, mas aqui é SEMAS, aqui é SPPD, não é Compid. Não, mas então tá ruim essa questão. Então, enquanto não define a casa, é difícil definir várias outras coisas, né? Mas, enfim, a mensagem que eu ia deixar é a questão das casas e da coordenadoria. Acho que é muito importante. E agora vai ter que mudar a lei e o estatuto, né? Que eles estão trabalhando, a Sheila, o Zé Luiz aqui representando, estão trabalhando em cima disso, né? Obrigado, a gente infelizmente tem que ir. Obrigado. Obrigada, doutor.
Obrigada, Luciano, pela contribuição. Duas questões só que eu gostaria de colocar, já que, como eu fiquei bastante tempo na secretaria, eu também conheço bem as dificuldades que nós temos lá dentro. O ano passado, nós estávamos atrás de uma casa para que reuníssemos todos os conselhos nela só. Tanto que a ideia também era até, de repente, colocar até o conselho tutelar junto. E nós temos um endereço. Infelizmente, a negociação só não foi para frente porque nós tivemos a Sevandija. A proprietária, no início, estava bem relutante, não querendo alugar para o poder público. Nós entramos em contato com ela, entramos em contato com o advogado dela. Aí veio a Sevandija e parou as negociações. Se a Marlene quiser, a casa fica na Barão do Amazonas, 2000 e pouquinho, logo depois da independência. Eu sei. E é uma casa eu já fui perfeita, lá. Que seria para os conselhos. Eu sei, já fui lá. Ela quase soltou os cachorros, falando bem português em cima. Ela disse que não queria nem saber da prefeitura. Ficou muito brava de eu ter voltado lá. Disse que já tinha falado isso. Então, Que as nossas negociações estavam avançadas. Com a Sevandija, eu não sei qual posição que ficou. Não tem condições. Ela falou que deixa fechado, mas ela não aluga para a prefeitura e não quer nem saber. Aquela casa seria perfeita. Ótima. Ela tem 16 salas, uma sala imensa que dá para fazer auditório, recepção, acessibilidade. São 8 ou 10 banheiros. Realmente seria a casa perfeita. É um espetáculo. Outra situação é a questão da demora da expedição dos cartões para o transporte coletivo e para as vans adaptadas. Há 4 anos, nós, da Secretaria da Assistência Social, nos posicionamos, eu, enquanto estava lá, que não tem que ficar na assistência social essa emissão. Ali trata-se de política pública de transporte para a pessoa com deficiência. Não é política de assistência social. Ela é política pública porque ela envolve todos os usuários com deficiência. Não é somente o que vai frequentar a escola, o que vai frequentar assistência social, o que vai frequentar lazer, cultura, esportes. É toda pessoa com deficiência que se utiliza do transporte coletivo. Infelizmente, existiam questões maiores para a gestão da época e que não avançou. Mas eu acredito que o SPPD não tem que ser responsável por essa emissão. Tanto que quando o Dr. Pasqualini afastou e depois veio a falecer, o que nós tínhamos conversado com o secretário da época, para facilitar a vida do usuário, é que fosse expedido um instrumental para todas as UBDSs, que na própria UBDS o usuário pudesse ir, procurar pelo seu médico e que ele pudesse preencher, e na Transep direto, não precisa passar pela assistência, gente. É muito. Direto na assistência. Ele já tem o instrumental, já tem o laudo, foi na Transep, o médico já deu. Se a Transep tiver qualquer dúvida, ela que implante uma comissão para verificar. É responsabilidade dela, o transporte é dela. Se não existe uma secretaria de transporte, é a Transep, então ela que se responsabilize nessa condição de verificação, se o laudo é verdadeiro ou se é falso, se ela concorda ou se ela não concorda. E ela que dê a cara a tapa e fala, não vamos emitir por isso, isso e isso, e justifique. Dentro do devido processo legal. Então, essa sempre foi o nosso posicionamento. Nós passamos até para o secretário atual, que se ele quisesse, já existia uma discussão, já existia uma minuta de um projeto de lei, nesse sentido, tanto das vans adaptadas quanto do transporte coletivo, e é basicamente isso. Eu acredito que o SPPD realmente tem que ser liberado dessa situação. Ele não tem que emitir cartão para transporte. Então, Gisele, o meu cartão, no caso, foi dessa forma. Eu que fui atrás do laudo no HC, levei ao Compid, fiz um pedido para o Compid, na época passava pelo Compid, não passava, acho que não sei como funcionava lá, mas passou pela reunião do Compid, eles olharam lá a assinatura do médico, irreversível, a perda e tal, e liberaram o meu cartão, eu peguei aquela documentação, fui lá na São Sebastião e fiz meu cartão. Sim, é facilitar a vida do usuário, seja em qualquer situação
for, seja a pessoa com deficiência, seja a mulher, seja o idoso, seja o homem. Então, a gente precisa buscar essas facilidades, essa otimização no serviço, né? Dar condições. Formalizado um instrumental, passado para todas as unidades básicas de saúde, por que não aceitar? O médico é o responsável, na hora de analisar, de definir se a pessoa é com deficiência ou não. Não tem mais ninguém com tal expertise, a não ser o médico que acompanha a pessoa. Né? E com relação à van, o que precisa ser muito discutido, eu acredito que a Marlene, eles estão em afinco com isso, tanto que montaram a comissão, é porque as pessoas acreditam, é privilégio. E a van não é privilégio, gente. A van é um direito daquele que não tem condições de pegar um ônibus. Aquela pessoa que não tem mobilidade e ela tem condições de pegar um ônibus, ela pegue o ônibus. Essa conscientização a gente também tem que ter, né? Porque toda a frota de Ribeirão Preto, acho que foi uma das primeiras do país a ser toda adaptada. A frota do transporte coletivo. Todos os ônibus têm acessibilidade. Então, isso também a gente precisa incutir na pessoa com deficiência, que ela tem condições, que independentemente dessa sua dificuldade, que é uma dificuldade que um ou outro tenha, ela pode pegar um ônibus, ela tem que ter uma vida saudável, uma vida autônoma, independente. É uma das funções. Conscientizar esse usuário, que ele pode. É. Só que como a gente vai fazer isso se a gente não chega a eles, eles não chegam a nós? Essa divulgação. De repente, é a tal da história que eu falo. Eu sempre bati muito em capacitação. Eu acho que todo mundo, quando está capacitado, a gente consegue sempre mais. Né? Quando você tem expertise, quando você tem conhecimento, tudo avança. Então, eu acho que é basicamente isso. A casa, a Marlene, infelizmente, disse que eles não querem mesmo, mas seria fantástica. O local é bom, é de fácil acesso, tem acessibilidade. Às vezes ela vende. E com relação a essa questão do transporte, acredito que tem que tirar essa responsabilidade das SEMAS. Não é a SEMAS a responsável, é política pública de transporte. Seja política pública de transporte coletivo ou transporte especial, que é o caso das vans. Bom, não sei se teria mais alguma contribuição, José Luiz. Não, só uma coisa. Quando tiver alguma denúncia também, é como o Conselho de Direitos é mais coletivo. Mas a gente acaba atendendo também denúncias individuais, né? E a gente encaminha para poder ser solucionado, né? Porque investigar também nós não temos como também, né? Investigar e também não compete ao Conselho também investigar. Aí tem Ministério Público, Defensoria, né? Para poder fazer isso, né? Encaminha para nós, né? Encaminha para nós porque o Conselho, o Compid no caso, ele é bem atendido. Agora nós temos uma demanda que nós não fomos atendidos, mas de uma outra esfera estadual, nós vamos ver com a promotoria para sermos atendidos. Mas, normalmente, quando nós pedimos alguma coisa que tange a pessoa com deficiência, nós somos atendidos. Nós fazemos através de ofício, ou até mesmo verbalmente, quando nos conhece, nós somos atendidos. Porque a questão de informações, eu trabalho em escola. Se o pai ligar lá, eu olho no prontuário, se a mãe tem a guarda, eu não passo informação para ele. É claro que eu atendo com educação, tudo tal, mas é complicado passar informações para outra pessoa, mesmo que seja uma autoridade, só se seja via judiciária ou via ofício, mas de um órgão. O Compid tem sido atendido. Então, nesse caso, com pessoa com deficiência, se tiver alguma dificuldade, passe para nós e nós vamos encaminhar, né, essa solicitação para tentar resolver, porque esse outro caso nós nem estávamos sabendo do Conselho, né? Então, seria bom passar para nós, porque o Conselho tem tido pouca demanda. Nós estamos mais a discutir na nossa situação interna, né, do que demanda vinda de fora. Não está chegando lá, talvez por falta dessa divulgação, né, não está chegando lá para nós. Tá? Quando chega, já é uma coisa que estourou. Né? Nessa gestão agora, muitas coisas que foram lá e denunciaram, nós estamos solicitando as respostas, né, os órgãos competentes, tem vindo e tem sido resolvido.
tem sido resolvido. É claro que não é assim, né? Ah, está devendo para não sei quem, não sei o que, o fulano lá vai parar o transporte. Demorou um pouco, mas foi resolvido. Não parou o transporte nada, dia 31 de março, que falaram que ia parar. Foi pago. O negócio das fraldas, né, outras dificuldades. Agora, da vaga, do atendimento, do AEE nas escolas. Por que não está atendendo mais a PAI, escola pública particular? Esse daí ainda nós estamos esperando a resposta ainda do Estado. Tá? Mas nós tivemos a resposta do município, o porquê que houve essa mudança, né, que já era para ter havido antes, né, que o outro governo estava até arcando com essa despesa, que nem era do município. Então, a gente vai tentando resolver. O conselho funciona, quando eu digo que está funcionando, nesse sentido, nós estamos correndo atrás e está atendendo as demandas. Agora, não tem chegado muito. Quando não chega, então nós vamos tratando nosso assunto ali dentro, que a gente está tentando organizar, para ver que no próximo ano, depois do dia 29 de agosto, da outra eleição, eu não sei quem que vai estar na gestão lá, né, quais serão os novos conselheiros, né, mas que continue, porque um ano não deu para nós fazermos nada. Agora que daria para começar a se organizar, nós vamos ter que deixar para o outro. Agora o outro eu não sei o que vai fazer, né? Talvez nós consigamos voltar, mas talvez não. Cansa um pouco também, viu? Bom, eu vou pedir para que a Gisele possa encaminhar, então, né, para a comissão, essa minuta, e o que vocês tiverem, Zé Luiz, também de proposta, né, puder encaminhar para nós, porque a gente poderia, a comissão está encaminhando enquanto uma indicação para o prefeito. Né? Porque se a gente for esperar terminar nossa comissão especial de estudos, né, já talvez vai expirar os 90 dias de prorrogação, né, do mandato de vocês. Né? Se a gente conseguir fazer essa alteração do mandato para 2 anos, né, já pode ser um grande ganho, né, para o Conselho. Então, nós criamos essa comissão, começamos a trabalhar, aí surgiram outros problemas também para se dar. O grande problema mais é reunir a comissão, né, por causa de horário, tudo, o trabalho de todos, né? E quando nós conseguimos nos reunir, é tanta coisa para se ver, né? Mesmo tendo essa minuta, é tanta coisa para se ver, porque não pode, o que eu penso é o seguinte, não pode errar nesse momento. Nós vamos trocar a lei de mais de 20 anos e agora fazer as coisas a pressas, né? E não contemplar o que nós precisamos para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Nosso objetivo é esse, tá? Não é outra coisa. É para a pessoa com deficiência. Então, eu penso nisso. Tomar muito cuidado para ser como que vai ser colocada essas alterações ou essa nova lei. O que nós podemos tentar, com a ajuda de mais pessoas, é tentar desenvolver. E quem sabe até, mas eu acho que antes dessa eleição não tem como, juridicamente, não tem como alterar, né? Só depois mesmo, né? Mas nós agradecemos e vamos trabalhar juntos, sim. Falar com a Lília é a presidente da nossa comissão também, né? Ver com ela já para a gente poder ver e já se reunir. Você tem a cópia, Gisele? Que eu não tenho eletrônica, aquela cópia lá. Então, beleza. Eu acho que a troca da lei tem que acontecer até devido à composição. Se vocês forem esperar, vocês vão eleger uma diretoria para 2 anos, vocês não vão poder alterar a composição. Acho que se vocês pretendem mexer na lei desse mandato, vocês já teriam que também alterar a composição. Acho que leva isso para discussão. Eu vou ligar para a Lília e vou também falar com ela, para ela passar na reunião da comissão de vocês. Teria que alterar tudo já, porque dentro da lei que você vai alterar, a composição também vocês têm que rever, porque aquilo é muito antigo. Teria que estar revendo tudo. Já está em discussão também esse assunto, né, Zé? Já está em discussão também esse assunto. Então, essa questão. Será que teria como, por exemplo, alterar agora o tempo de mandato, só fazer uma alteração de tempo de mandato e composição, mas composição para essa próxima eleição já? E aí depois, então, se debruçar em cima para dar uma geral. Porque
A minha preocupação é o seguinte, é mexer só no mandato e na composição e não mexer mais nada. Entendeu? Tem que continuar trabalhando. Já não sabe quem vai assumir. Então, se a pessoa não estiver comprometida ou inteirada do assunto, aí vai voltar a estaca zero. Então, às vezes é melhor não mexer agora correndo. Perdão. Às vezes é melhor mesmo, como o presidente está colocando, não mexer agora correndo só para resolver 2 coisas de 8, 10 que tem que ser resolvidas, e daí as outras remanescentes ficarem remanescentes por mais 10 anos. Olha, desculpa fazer uma intromissão, né? Mas suas intromissões são sempre bem-vindas, porque você é experiente, a gente está aqui aprendendo. Eu até falo pela minha experiência. A gente tem o ideal, né, de a participação de todos os conselhos. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem os mais ativos, o que vão vão desbravando e fazendo a coisa acontecer, né? Esses, até tem conselheiros que até eles conhecem as leis, né? Que a gente sabe, né? É muito variado, né? O conhecimento técnico, jurídico, de vivência, né, dos conselheiros. Se vocês fizerem um grupo, uma comissão, né, uma comissão enxuta, né, e fazer essa proposta, levar para uma discussão, uma pauta que só com a revisão da lei, né, e discutir em cima disso, porque senão vocês vão esperar a plenitude, né, da democracia, da participação, e não vai acontecer. Na verdade, o que a gente quer, a gente já tem mais ou menos, né, Zé, as mudanças. Gerais, Não, a gente já tem mais ou menos as mudanças que a gente quer fazer. Isso. Agora, dá tempo de fazer isso? É um processo só? São vários processos? O que nós fizemos aqui na Câmara? E a gente pode ajudar, né? Nós marcamos reuniões semanais com um conselho, né? E aí nós discutimos as mudanças da lei, né? Até foi o Comad. Nós fizemos toda semana, sentamos, estamos discutindo artigo por artigo, fizemos propostas, esgotamos, né, em 2 meses, depois mandamos o anteprojeto lá para, estava na SEMAS, né, e voltou, foi para a Casa Civil, né? Então, a gente tem que disparar esse processo, entendeu? Quem participou teve a oportunidade de vir, né, foi convidado, participou, deu sua contribuição. Quem não participou, infelizmente, perdeu. O monte passou e não entrou, né? Senão, a gente vai ficar protelando. Nessa discussão, eu estou... É isso que a gente não quer que continue. Na outra gestão ainda, que a gente está conversando sobre isso, entendeu? Então, ou a gente dispara um processo, né, para agilizar, ou então a gente fica, sabe, né, nessa visão e... Você vê, parou, né? Então vamos pegar agora e vamos fazer. Eu disponho, posso ceder aqui, se for apoio do jurídico aqui da Câmara, a gente tem o doutor Marcelo, tem uma série de pessoas aqui que podem contribuir, né, para fazer a minuta da lei, e depois a gente encaminha para a Secretaria da Assistência. Tá? Fica essa sugestão e essa oferta aí da Câmara Municipal de colaboração. Tá bom? Bom, nós vamos encerrar por causa do horário. E a comissão, né, ela tem se reunido. Nós não mandamos ainda a agenda de todas as reuniões do Conselho. Fica aberta, né? De 15 em 15 dias a gente tem se reunido. Fica aberto para vocês virem fazerem as contribuições, porque aí volta para o Conselho, fala da reunião que aconteceu, colhe mais sugestões e ficam à vontade para virem participar, tá bom? Então, quero agradecer a participação de todos e eu encerro essa reunião da Comissão Especial de Estudos. Muito obrigada.